Olá pessoal do canal do Direito Militar. Eu tenho um pedido para fazer para vocês. Eu peço que antes de me enviar uma mensagem no WhatsApp para me contratar para ingressar com ações judiciais ou fazer defesas em FATD, sindicância, IPM ou processo criminal, lembrando que eu advogo em todos os estados e no Distrito Federal, eu peço que vocês assistam ao vídeo da capa que está aparecendo agora na tela. É um vídeo de apenas 14 minutos e neste vídeo eu explico para vocês como é o meu atendimento jurídico presencial ou por videochamada para todo o Brasil. Após você assistir a esse vídeo, que somente tem 14 minutos, e você realmente quiser me contratar para algum tipo de serviço jurídico, com minha atuação em qualquer lugar do Brasil, aí sim você me envia um WhatsApp e aí a gente vai começar a conversar. Um abraço a todos e até breve. Olá pessoal do canal Direito Militar, sejam muito bem-vindos. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Diógenes Gomes Vieira, sou advogado especializado em Direito Militar. Já advogo com o Direito Militar há quase 20 anos. Antes de ser advogado, fui militar no Comando da Aeronáutica, na graduação de sargento. Permaneci no Comando da Aeronáutica por 18 anos. Além de advogado, também sou professor de pós-graduação em Direito Militar. Sou palestrante em Direito Militar e tenho 3 livros escritos por mim relacionados ao direito militar. Seja muito bem-vindo. Vamos iniciar o nosso tema de hoje. E o nosso tema de hoje, como vocês observaram na capa desse vídeo, trata da questão do início da execução da pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal em desfavor do ex-presidente da República, Bolsonaro. E por que o canal do Direito Militar está trazendo um vídeo sobre a condenação do ex-presidente da República, Bolsonaro? Pelo simples fato de que o ex-presidente Bolsonaro, ele é capitão reformado do Exército Brasileiro. E por ele ser oficial das Forças Armadas, essa condenação de 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado tem implicação na carreira dele como militar reformado. E qual é a implicância? A implicância é que, de acordo com a legislação, o militar oficial que é condenado a mais de 2 anos de pena privativa de liberdade, que é o caso do ex-presidente da República, ele poderá perder a patente de capitão do Exército. E esse assunto é de grande interesse de toda a classe militar, principalmente dos oficiais das Forças Armadas que venham a, no futuro, ter problemas com a Justiça em relação à condenação superior a 2 anos. Eu já tinha feito um vídeo no início desse ano sobre esse tipo de questão militar, justamente quando o STF aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Bolsonaro e outros oficiais e também civis. Então, agora em novembro, com a decisão, com a condenação penal transitada em julgada, com o início do cumprimento da pena pelo ex-presidente da República Bolsonaro na data de hoje, 25/11/2025, ou seja, trânsito em julgado, cumprimento do início da pena, execução penal, a data de hoje é muito importante para fins do direito militar. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês no dia de hoje. Vocês estão vendo na tela um recorte de jornal impresso e diz: STF encerra processo e Bolsonaro começa a cumprir pena na sede da Polícia Federal em Brasília. Alexandre de Moraes decide que ex-presidente continua preso no local.
medida finaliza julgamento da trama golpista. Por que a notícia informa que essa medida finaliza o julgamento? Porque agora, a partir de hoje, 25/11/2025, se iniciou o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses a que Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, foi condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Ok? Vamos agora ao segundo recorte. Forças Armadas. Heleno é um general do Exército, como todos sabem, e Paulo Sérgio, também general do Exército, vão para a prisão em quartel. Garnier, que é um almirante da Marinha, também foi preso hoje e ele está preso em quartel da Marinha. E Torres, que é esse aqui, no canto inferior direito, é da Polícia Federal, é civil e vai para Papudinha. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje de assunto se relaciona aos oficiais envolvidos nessa trama golpista que foram condenados pelo STF com trânsito em julgado. Que nesse caso, pelo menos hoje, General Heleno, General Paulo Sérgio, Almirante Garnier e o Capitão Bolsonaro. Lembrando que Braga Neto já está preso no Rio de Janeiro, no quartel, por medida preventiva. Vamos agora à decisão do ministro Alexandre de Moraes, publicada hoje, dia 25/11/2025, em relação ao cumprimento da pena, ao início do cumprimento da pena pelo ex-presidente da República. Aqui está, relator o ministro Alexandre de Moraes, aqui Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente, decisão. E o que importa é o final. Aqui o ministro diz: diante do exposto, em virtude da defesa ter deixado transcorrer o prazo de novos embargos de declaração, sem qualquer manifestação, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, bem como por não existir previsão legal de qualquer outro recurso, inclusive de embargos infringentes, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, pois ausente o número necessário de votos absolutórios próprios, 2, declaro o trânsito em julgado da ação penal, independentemente da publicação do acordo e, nos termos do artigo 21, inciso 2, combinado com o artigo 341, ambos do Regimento Interno do STF e no artigo 105 da Lei de Execução Penal, e determino o início do cumprimento da pena de Jair Messias Bolsonaro em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, nos termos do artigo 21, inciso 2º, combinado com o artigo 341, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no artigo 105 da Lei de Execução Penal. E mais embaixo, o ministro faz algumas determinações. Determino ainda: A, não é de nosso interesse. B, também não é do nosso interesse. O que vai ser do nosso interesse é a questão do ofício que consta a determinação nessa letra B. Nos termos decididos pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, determino: B, oficie-se a presidência do Superior Tribunal Militar e a Procuradoria-Geral do Ministério Público Militar, nos termos do artigo 142, parágrafo 3º, incisos 6º e 7º, esse artigo 142 é da Constituição Federal de 88, para decidir sobre a perda do posto e da patente de Jair Messias Bolsonaro. Então, é por causa da alínea B dessa decisão publicada hoje, decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF,
que manda oficiar a presidência do STF e oficiar a Procuradoria-Geral do Ministério Público Militar, por causa do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 6º e 7º, que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Então vamos verificar o que diz o artigo 142, o parágrafo 3º e os seus incisos 6º e 7º da Constituição de 88. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ponto. Parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Inciso 6º. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial em tempo de guerra. 7º. O oficial condenado na justiça comum, que se enquadra o STF, ou militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, que é justamente o que aconteceu em relação ao ex-presidente da República. Ele foi condenado a mais de 2 anos de pena privativa de liberdade e já transitou em julgado essa condenação, que agora é uma condenação definitiva, certo? Será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior, que é esse aqui, inciso 6º. Então, voltando na decisão do ministro Alexandre de Moraes, artigo 142, parágrafo 3º, 6º e 7º são esses 2 dispositivos. Como vocês verificam nesses incisos 6º e 7º do artigo 142, o STF não poderia, assim como não fez, obviamente, decretar automaticamente a perda do posto da patente do ex-presidente, que é capitão, e nem dos 2 generais, do almirante e dos outros oficiais, incluindo o Braga Neto. O Supremo Tribunal Federal, pela Constituição, pelos incisos 6º e 7º do parágrafo 1º do artigo 142, ele não poderia decretar a perda de posto de oficiais. Então, o ministro Alexandre de Moraes, com essa decisão que certificou o trânsito em julgado, além de dar início à execução da pena, Jair Messias Bolsonaro está preso na Polícia Federal. A prisão definitiva dele, que iniciou hoje, é por causa da trama golpista. Iniciando hoje, obviamente, trânsito em julgado, o ministro, em atendimento aos incisos 6º e 7º do parágrafo 3º do artigo 142, enviou ofício ao presidente do STM e à Procuradoria-Geral do Ministério Público Militar, para fins de que eles tomem as providências previstas nesse artigo 142, parágrafo 3º, incisos 6º e 7º. E agora eu vou mostrar para vocês o artigo 123 da Constituição. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército e 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre os civis. Então, o STM são 15 ministros, 5 civis e 10 militares divididos entre as 3 Forças Armadas. Vamos agora à Lei 8457 de 1992, em especial o seu artigo 6º, que diz o seguinte: compete ao Superior Tribunal Militar 1. Processar e julgar originariamente. A linha H.
a representação para a decretação de indignidade de oficial ou sua incompatibilidade para com o oficialato. Agora vamos para a Lei Complementar número 75 de 1993. O seu artigo 116 diz o seguinte: compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça Militar. Inciso 2º, promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para oficialato. Artigo 123. Compete ao Procurador-Geral da Justiça Militar exercer as funções atribuídas ao Ministério Público Militar junto ao Superior Tribunal Militar, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Voltando à decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele mandou oficiar quem? A presidência do STM e a Procuradoria. Por que a Procuradoria-Geral do Ministério Público Militar? Por causa justamente desse artigo 123, dessa Lei Complementar 75 de 93, pois cabe somente ao Procurador-Geral da Justiça Militar promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato perante o Superior Tribunal Militar. Quem vai julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro na condição de capitão e os outros generais e o almirante e demais oficiais envolvidos nesse processo criminal da trama golpista, do golpe, tentativa de golpe de Estado, é o STM. É o STM que vai decidir se vai haver perda ou não do posto da patente. Como eu já falei para vocês, isso não é automático. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes ordenou o envio de ofício ao STM e à Procuradoria. E o STM vai fazer o julgamento. Então, a pergunta que vocês provavelmente estão se fazendo a partir de hoje é a seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro é 100% certeza que ele vai perder o posto e a patente de capitão? A resposta é não. É possível que ele perca, mas é possível também que o STM entenda que ele pode permanecer com a sua patente como militar reformado com a patente de capitão, assim como os outros oficiais generais do Exército e da Marinha também poderão ser mantidos com os seus respectivos postos e patentes pelo STM. Eu fiz um vídeo no início desse ano sobre isso, inclusive trazendo exemplos de casos concretos decididos pelo STM, para que vocês possam verificar essa questão de perda ou não do posto e da patente após a condenação. É um vídeo muito interessante e que daqui a pouco vocês vão ver dentro do vídeo de hoje, certo? Vou mostrar para vocês agora, em resumo, como serão os procedimentos lá no STM. Aqui está o regimento interno do STM, atualizado 2025, e eu vou mostrar para vocês o que é de interesse para o nosso estudo de hoje. Se eu não me engano, o artigo 6º é o inicial que nos interessa. Não, é o 4º, perdão. Artigo 4º. Compete ao plenário. O que é o plenário? São os 15 ministros do STM. Processar e julgar originariamente. A linha F, a representação para a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato. Como vocês viram na Constituição e nas legislações que eu mostrei para vocês, uns minutos atrás, o STM é que vai tomar essa decisão se esses oficiais vão ou não perder o posto e a patente.
E o regimento interno do STM diz que o órgão do STM que tem que julgar esses oficiais é o plenário, ou seja, os 15 ministros, certo? Vamos agora ao artigo 115, se eu não me engano. Aqui. Isso, 115. Dá representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato. Lembrando, o texto, a norma que eu estou lendo agora para vocês é o regimento interno do Superior Tribunal Militar. Artigo 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça Comum, no caso o STF, ou militar que haja condenado o oficial das Forças Armadas a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, o Procurador-Geral da Justiça Militar formulará representação para que o tribunal julgue se o representado é indigno ou incompatível para com o oficialato. Da leitura desse artigo 115, você pode estar se perguntando, mas o Procurador-Geral da Justiça Militar, ele está obrigado a protocolar perante o STM a representação contra esses oficiais, contra o ex-presidente Bolsonaro, os generais do Exército e o almirante e os demais oficiais envolvidos? O Procurador-Geral da Justiça Militar está obrigado ou ele, se quiser, simplesmente não protocola a representação? A resposta é: a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ela é obrigada a formular a representação, mesmo que o Procurador-Geral da Justiça Militar entenda que esses militares não devem perder o posto e a patente. Mesmo assim, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar é obrigada a protocolar essa representação, pois quem vai decidir pela perda do posto e a patente é apenas o STM. Artigo 116. Recebida e distribuída a representação, o relator mandará citar o sentenciado para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa escrita. Como eu informei para vocês, no STM são 15 ministros, 5 civis e 10 militares. Quando a Procuradoria-Geral da Justiça Militar protocolar a representação, vai ser gerado automaticamente o número do processo da representação, e essa representação, ela por sorteio online, automático esse sorteio, pelo próprio sistema eletrônico, ele vai informar quem vai ser o relator e o revisor. E quando o relator, o ministro do STM escolhido nessa representação, vai mandar citar o sentenciado, Jair Messias Bolsonaro e os outros envolvidos que são militares, para que no prazo de 10 dias apresentem sua defesa escrita contra essa representação de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato. Aí vem a pergunta: peraí, doutor, o STM vai julgar novamente o caso concreto para saber se o ex-presidente da República e demais envolvidos tentaram ou não dar golpe de Estado e se praticaram ou não os crimes correlacionados a essa tentativa de golpe de Estado? Não. Isso já foi decidido pelo STF, com decisão transitada em julgado. Não se entrará nesse mérito. A função do STM é apenas para verificar se, por exemplo, o ex-presidente da República, capitão reformado do Exército,
se, em virtude dessa condenação de 27 anos e 3 meses, pelos crimes que ele foi condenado, se mesmo com essa condenação, se o ex-presidente da República, capitão reformado Jair Messias Bolsonaro, se ele pode ou não manter o seu posto e patente. É isso que o STM vai ter que decidir. E vai fazer isso individualmente para cada oficial envolvido. Certo? Continua. Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, que é o prazo de 10 dias para apresentar a defesa escrita, sem a apresentação da defesa escrita, o relator solicitará a designação de um defensor público para que apresente em igual prazo. É óbvio que esses oficiais envolvidos, eles têm advogados particulares e não vai ser necessário a designação de defensor público. Parágrafo 2º. Após o retorno do processo pelo revisor, o relator solicitará a inclusão em pauta de julgamento. Parágrafo 3º. Esse revisor, pessoal, também é um ministro do STM, como eu expliquei para vocês. Tem o relator, ministro do STM, e tem um revisor, certo? Então, voltando, após o retorno do processo pelo revisor, o relator solicitará a inclusão em pauta de julgamento, ou seja, vai marcar um dia para o julgamento dessa representação. Parágrafo 3º. Anunciado o julgamento pelo presidente do STM, fará o relator a exposição do feito e, depois de ouvido o revisor, será facultada às partes a sustentação oral. Artigo 117. Após o trânsito em julgado, o tribunal comunicará sua decisão ao comandante da força a qual pertença ou esteja vinculado ou representado. Por que o artigo 117 tem essa previsão? Simples. No caso do ex-presidente da República, Bolsonaro, se o STM entender que ele não pode permanecer na Força Armada em virtude dessa condenação pelo STF, e com isso o STM decretar a perda do seu posto e da sua patente de capitão, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele vai deixar de ser militar para ser civil. E o comandante do Exército tem que ser comunicado para o quê? Para que sejam iniciados os procedimentos para a perda e a perda da patente e do posto de Jair Bolsonaro internamente no Exército. E já adiantando, caso o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro perca o seu posto e a sua patente de capitão, a sua cônjuge, ela será a sua pensionista militar e ela vai receber a pensão militar calculada, a princípio, tá? Em regra, no posto de capitão integral, pois provavelmente o capitão Jair Messias Bolsonaro ele contribui com 1,5% e com isso os beneficiários da pensão militar eles possuem o direito de receber integral. Aqui está a capa. Se eu não me engano, esse vídeo tem em torno de uns 25 minutos e são cortes, ou é de uma live ou de um vídeo que eu fiz. E aqui está o tema: representação de indignidade ao oficialato no STM. Oficiais, entre aspas, condenados pelo STF. Como eu disse para vocês no início do vídeo, esse vídeo aqui eu fiz no início do ano, então não havia sequer sentença condenatória. Mas hoje, 25/11/2025, já existe o quê? Uma sentença condenatória, um acórdão condenatório da primeira turma do STF, transitado em julgado. Então, esse vídeo, é o número 26, nele eu explico casos concretos que já passaram pelo STM, para que você possa concluir se a tendência será o STM
decidir pela perda do posto e patente do ex-presidente capitão reformado Jair Bolsonaro e dos demais oficiais generais envolvidos e oficiais, ou não. E vocês vão perceber que a decisão do STM, ela é muito discricionária. Mas eu não vou me aprofundar agora, eu prefiro que vocês assistam a esse vídeo. Vamos agora na parte da legislação, para que todos vocês entendam o que poderá acontecer com esses oficiais caso venham a ser condenados a pena superior a 2 anos. Vamos inicialmente na Constituição Federal, que é a nossa maior legislação vigente no país. O artigo 142 da Constituição Federal de 1988 diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Do artigo 142, o que nos importa é o inciso 7º, que diz o seguinte: o oficial condenado na justiça comum, a que se enquadra o STF, obviamente, ou militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, independentemente de ser crime doloso ou culposo, por sentença transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recursos para as partes, em relação a esses envolvidos nessa denúncia. Nem os réus e nem a Procuradoria-Geral da República poderão mais entrar com recursos, então ocorre o que? O trânsito em julgado. Ocorre o que? A decisão penal definitiva em relação à condenação. Será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Então vamos ao inciso anterior, que diz o seguinte: o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou incompatível por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz ou de tribunal especial em tempo de guerra. Então, esses oficiais, de acordo com a legislação do nosso país, quem vai julgá-los de serem ou não indignos do oficialato ou com ele incompatível, de acordo com a nossa legislação, de acordo com a nossa Constituição, será o STM, Superior Tribunal Militar. Então, em relação à Constituição, referente aos oficiais, somente é o artigo 142 e esses 2 incisos. Agora vamos na Lei 6880 de 1980, que é o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, pois nessa lei fala sobre essa questão de expulsão dos militares das Forças Armadas. Artigo 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar em tempo de paz ou de Tribunal Especial em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido. Ponto. Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível e condenado à perda de posto e patente só poderá adquirir a situação militar anterior por outra sentença dos tribunais referidos neste artigo e nas condições nela estabelecidas. Artigo 119. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officio. É o que eu falei, é expulsão, mas nós chamamos de demissão. Vamos lá, repetindo. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officio sem direito a qualquer remuneração ou indenização e receberá a certidão da situação militar prevista na legislação que trata do serviço militar. Artigo 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo o oficial que, inciso 1º, for condenado por tribunal civil ou militar em sentença transitada e julgado a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos. 2. For condenado em sentença transitada e julgado
por crimes para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado. 3. Incidir nos casos previstos em lei específica que motivam o julgamento por conselho de justificação e neste for considerado culpado. Os oficiais envolvidos nessa denúncia, eles não vão ser submetidos a conselho de justificação. Não. Eles vão ser submetidos a isso aqui. Cadê? Eles vão ser submetidos à declaração de indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo. Tá? Daqui a pouco, quando eu mostrar para vocês o acórdão do STM em relação à condenação do coronel da Aeronáutica por tráfico de drogas internacional, lá vai estar bem explicadinho e vocês vão entender na prática como funciona isso. E o 4, houver perdido a nacionalidade brasileira, tá? Não vou entrar em detalhes em nenhum deles. E agora nós vamos para um julgamento proferido em 2011, ou seja, tem 14 anos, no STM, em relação àquele caso do coronel que cometia o crime de tráfico internacional de entorpecentes com a aeronave da Força Aérea Brasileira, ok? Vamos lá. Aqui está o nome desse procedimento judicial. Representação para declaração de indignidade / incompatibilidade. Foi uma representação que foi iniciada em 2010. Representante: a excelentíssima senhora Procuradora-Geral da Justiça Militar, com fundamento no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 7º, que é justamente esse aqui. Aqui está, que eu mostrei para vocês. Representa contra o coronel reserva remunerada. Aqui está mais uma prova para vocês de que é possível sim perder o posto e a patente por uma condenação em tribunal civil, por exemplo aqui no STF, com a perda do posto e a patente de militar inativo. Esse coronel, quando ele foi ser julgado pelo STM, ele já estava na reserva remunerada. Aqui está o nome dele, objetivando a declaração de indignidade para o oficialato, com a consequente perda de seu posto e sua patente. O tribunal, por unanimidade, acolheu a representação formulada pela excelentíssima Procuradora-Geral da Justiça Militar para declarar o coronel da Reserva Remunerada da Aeronáutica indigno para o oficialato nos termos do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 7º, da Constituição Federal, determinando a perda de seu posto e sua patente. A ministra Maria Elizabeth Rocha, revisora, fará a declaração de voto. Foi o que eu falei para vocês no início da live. A atual presidente do STM, a ministra Elizabeth Rocha, nesse processo ela participou, ela já era ministra e ela foi a relatora. Então, por isso que o depoimento não, a entrevista dela, deixa eu voltar, a entrevista dela na coletiva de imprensa, quando ela tomou posse como presidente, o que ela falou tem muita repercussão, pois ela, como ministra, ela já participou de casos, muitos casos no decorrer dos anos, em relação à indignidade de oficialato. Indignidade ao oficialato. E principalmente desse caso, que teve muita repercussão na época, pois se tratava de um coronel, altíssima patente. Depois de coronel, pessoal, é brigadeiro na aeronáutica, almirante na marinha ou general. Coronel é uma altíssima patente, é oficial superior, que pegou, se eu não me engano, 17 anos de cadeia, tráfico ilícito de entorpecentes internacional, tráfico internacional, utilizando a aeronave militar da Força Aérea Brasileira.
muito grave. Assim como eu entendo muito grave o episódio da tentativa de golpe, em tese, em 8 de janeiro de 2023. Tá? Então aqui você já consegue entender que caso algum oficial envolvido nessa denúncia da tentativa de golpe vier a ser condenado a mais de 2 anos, vai acontecer isso aqui com eles. Aí vem a pergunta, se esse oficial, talvez condenado, transitado em julgado, vai ou se não o quê? Perdeu o posto e a patente. Esse militar aqui, coronel da reserva remunerada, ele perdeu a patente. Mas não é a regra. Não é a regra. Inclusive, dentro desse acórdão do STM, existem trechos que eu destaquei para que vocês entendam como o STM vai julgar algum desses oficiais, caso chegue uma representação lá, tá? Eu vou primeiro nos trechos importantes que eu destaquei. Aqui é o relatório. O relatório são os fatos que ocorreu. A presente representação foi formulada pela excelentíssima Procuradora-Geral da Justiça Militar, com fulcro no artigo 142, na forma do artigo 102 do Regimento Interno, com o propósito de obter a declaração de indignidade para com o oficialato e a consequente perda do posto e da patente do coronel da reserva remunerada da aeronáutica tal. Conforme exposto na peça inaugural da representação, como se fosse uma denúncia. O referido oficial superior, coronel, foi condenado perante a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, ou seja, um tribunal civil, não é um tribunal militar, a pena de 17 anos de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, como em curso no artigo 12, combinado com o artigo 18, inciso 1º, e artigo 14, todos da Lei número 63.6876, com trânsito em julgado em 4 de março de 2009. Preste atenção, o trânsito em julgado foi 4 de março de 2009. E no ano seguinte, em 2010, aqui, já houve a representação do Ministério Público Militar. Então nós estamos em março, vamos supor que até dezembro deste ano de 2025 ocorra condenação com trânsito em julgado, que vai acontecer provavelmente no ano que vem, 2026, o oficial que for condenado a mais de 2 anos, trânsito em julgado, ele vai sofrer uma representação para a declaração de indignidade, incompatibilidade, por iniciativa da Procuradoria-Geral da Justiça Militar. É a minha previsão. Vamos lá. Aqui, deixa eu voltar lá no trecho que a gente estava falando. Trânsito em julgado em 4 de março de 2009, em razão da prática dos delitos de tráfico internacional de entorpecente e associação criminosa voltada ao narcotráfico. Foi muito grave, muito grave. É o que eu costumo falar para os meus colegas, principalmente leigos. Eu costumo falar assim, principalmente quando algum colega meu, algum cliente diz assim, as Forças Armadas, não existe nada disso de corrupção, de crime, lá é tudo uma maravilha, tudo certinho. Vocês estão vendo aqui, coronel de altíssima patente, traficante usando a aeronave da Força Aérea Brasileira. E na Justiça Militar da União, pessoal, não são apenas soldados, recrutas e sargentos que são processados. Tem também oficiais. Tem tenente, tem capitão, tem general, tem coronel. A questão é que na Justiça Militar é tudo muito mais restrito. O inquérito policial militar, só para vocês terem ideia, você que é leigo, o inquérito policial militar
está previsto na legislação militar que ele é sigiloso por si só. Ou seja, o furto de um aparelho celular dentro de no alojamento num quartel, se houver um inquérito policial militar, a princípio ele é sigiloso. Só quem vai ter acesso a entrar no site do STM e verificar o andamento são as pessoas autorizadas por lei ou pelo magistrado responsável, porque é sigilo. Inquérito policial militar é um procedimento inquisitório interno lá no quartel e é sigiloso. Muita coisa que acontece dentro das Forças Armadas de natureza criminosa não chegam até vocês. E talvez por isso dá-se a impressão de que não existe corrupção dentro das Forças Armadas. E existe sim, principalmente quando se trata de licitação. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Não hoje, quem sabe no outro dia. Bom, vamos lá. Então, esse trecho é para vocês entenderem do que se trata esse caso prático, tá? Vamos agora ao outro trecho que eu tenha destacado, que é de importância. Vamos lá. A pretensão do pedido, qual o pedido? A representação para declaração de indignidade ao oficialato. A pretensão do pedido está direcionada a um objetivo certo, 2 pontos. A declaração de indignidade do sentenciado, esse coronel, para o oficialato. A situação jurídica concreta existente refere-se à condenação na justiça comum, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença passada em julgado. E agora vem a parte mais importante que eu peço a atenção de vocês, para vocês compreenderem como vai ser a atuação dos ministros do STM para declarar ou não a perda do posto da patente de possíveis oficiais que venham a ser processados pelo STM, caso condenados com trânsito em julgado. Resta analisar os fatos que ensejaram a condenação do representado, do coronel, de modo a avaliar se ele reúne condições para continuar ostentando a condição de oficial das Forças Armadas, ainda que em situação de inatividade. É isso que o STM vai analisar. Ou seja, independe se o oficial pegou 3 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, ou 100 anos. Não é a quantidade da pena que importa para o STM quando está diante de um julgamento de declaração para indignidade ao oficialato. O que importa são os fatos e a repercussão desses fatos para o meio militar. Em resumo, é isso. Em resumo, é isso. Vamos continuar. A referida condenação consubstancia a resposta penal em face de comprovada participação em tráfico internacional de drogas, tendo ser favorecido o representado de sua condição de militar da reserva, com o objetivo de estruturar, em conluio com oficiais de farda, colegas de farda, em atividade, uma organização criminosa, na qual desempenhava função de destaque ao promover a remessa de substâncias entorpecentes pela Europa em aviões da Força Aérea. Na ocasião do flagrante foram apreendidos mais de 32 quilos de cocaína. Tá? Vamos continuar aqui. A condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 anos sujeita o oficial das Forças Armadas a essa modalidade de representação. Perfeito. Para tanto, cumpre avaliar, isso também é muito importante, é um complemento do trecho anterior, que estava em destaque.
cumpre avaliar o panorama fático que ensejou a condenação, sob a ótica dos princípios éticos relacionados ao pundonor militar e ao decoro da classe, para que esta corte possa reunir os subsídios indispensáveis à convicção de merecer o representado, coronel, o estigma de indigno ou incompatível para o oficialato. Ou seja, mais uma vez o STM está dizendo, independe da quantidade de pena, o que importa é se essa condenação vai prejudicar a permanência desse militar na Força Armada em relação a esses aspectos. Pundonor militar, decoro da classe. Continua. A condenação, a despeito de figurar como requisito legal ao propósito visado neste processo, numa análise ampla, não se revela como elemento relevante e decisivo. Vou repetir. A condenação, a despeito de figurar como requisito legal para o propósito visado neste processo, o que está dizendo? Para haver a representação, basta o quê? Que o oficial pegue mais de 2 anos. Privativa de liberdade, é isso que ela está dizendo aqui. Mas que por si só não indica que ele vai ser o quê? Expulso. Tá? Isso porque, não raro, vejam bem o que eu vou ler a partir de agora, pessoal. Olha só. Isso porque, não raro, depara-se com representações contra oficiais desse jaez, acho que é jaez, né? Ou jaez, não sei, sendo julgadas improcedentes. O que o STM está dizendo aqui? Que casos de representações contra oficiais condenados a mais de 2 anos, o STM absolve, julga improcedente. Se é militar da ativa, vai continuar. Se é militar da reserva, vai continuar. Se é reformado, vai continuar, independentemente da condenação por criminal. O que eu estou querendo mostrar para vocês, pessoal, que se por acaso todos os oficiais envolvidos nessa denúncia, que o STF vai começar a julgar hoje a apreciação da denúncia, forem condenados, vamos supor aí a 17 anos, é possível que todos, ou alguns, sejam absolvidos. Como é possível que todos sejam condenados? Não tem como se dizer hoje se vão ou não ser condenados. Vai depender muito das questões fáticas que envolvem esse militar, esse oficial, e, obviamente, vai depender muito da defesa técnica dele. A defesa técnica vai ser fundamental para conseguir uma absolvição. Aí o leigo pergunta, doutor, se todos os oficiais forem condenados, é possível que só um seja absolvido no STM? Sim, não tem problema nenhum. Porque o STM, ele vai julgar um por um. Embora exista, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, uma organização criminosa, mas a princípio vão ser julgados pelo STM os fatos relacionados a cada oficial envolvido. Mas é óbvio que, havendo uma organização criminosa por trás, esses fatos serão também levados em consideração. Mas o que você precisa saber, você que é leigo, é que se forem condenados no STF, talvez não sejam condenados no STM com a perda do posto e da patente. Com exceção da praça, porque a praça, a expulsão é automática, como eu mostrei para vocês, e ainda vou trazer uma decisão do STJ que comprova isso. Aqui no canal Direito Militar é assim, sempre que eu venho para uma live, quando eu faço um vídeo, deixo gravado, tudo que eu falo da questão jurídica, eu trago provas e também costumo trazer exemplos práticos, como esse. Tá? Então vamos lá. Vamos repetir esse trecho em amarelo, porque ele é muito importante, é muito interessante. A condenação, a despeito de figurar como requisito legal ao propósito visado neste processo, numa análise ampla,
não se revela como elemento relevante e decisivo. Isso porque, não raro, depara-se com representações desses jaéis ou jaez sendo julgadas improcedentes, mesmo em face de sentenças condenatórias com penas bastante elevadas. Casos em que a corte, ao sopesar os fatos que ensejaram a condenação, sob o enfoque de princípios éticos, concluiu inexistirem razões que justificassem a declaração de indignidade ou a incompatibilidade do sentenciado para com o oficialato. Esse parágrafo amarelo aqui, pessoal, é o resumo de uma defesa técnica. O advogado, e nisso eu posso falar porque não existe nem processo no STM, mas eu posso falar. O advogado que se depara com a defesa em sede de representação de indignidade ao oficialato no STM, o objetivo dele está nesse parágrafo em amarelo. O objetivo dele é provar o seguinte. É tipo assim, grosseiramente falando para vocês entenderem. O advogado, numa representação dessa, vai dizer praticamente assim. Isso tá uma forma grosseira, tá, pessoal? É só exemplo, tá? Ele assim, o STM é o seguinte, realmente o capitão, ele pegou aí 40 anos de cadeia. Tranquilo. O Tribunal Civil deu 40 anos, tranquilo. A representação é constitucional? É legal? Sim, perfeitamente. Pegou mais de 2 anos, sem problema nenhum. Mas STM, o meu cliente pegou 40 anos de cadeia, mas ele não feriu os princípios éticos. Ele não feriu o pundonor militar, não feriu o decoro da classe, ele não feriu isso, não feriu isso, não feriu isso, não feriu isso, não feriu isso. Aqui estão as provas, aqui tem o histórico militar dele, alterações militares, aqui tem um monte de elogio, muito empenho para a proteção da segurança nacional, muito isso, muito aquilo, uma carreira brilhante, sem nenhuma punição disciplinar, mas acabou pegando 40 anos. Mas esses 40 anos, STM, não tem importância nenhuma para fins de condená-lo por indignidade. Não, STM. Então, STM, a defesa pede a improcedência da representação para que seja mantido o posto e a patente do meu cliente. Ele não feriu nenhum princípio ético. Em resumo, seria essa a defesa. Porque num processo desse, pessoal, de representação, o advogado ele não vai entrar no mérito da questão penal. Isso quem decidiu foi o Tribunal Civil. Esses oficiais, se forem condenados no STF, quando vier para cá, eles não vão alegar que não cometeram um crime. Não, isso já foi decidido lá no STF. O STM também não vai entrar no mérito do crime. Não, o STM vai analisar a possibilidade ou não desse oficial permanecer ou no serviço ativo, reserva remunerada ou reformado, mesmo com a condenação penal. É só isso. De tudo que eu falei até agora nessa live em relação aos oficiais, esses 2 parágrafos resumem o que pode acontecer com esses oficiais. Deixa eu verificar se eu coloquei mais algo importante aqui. Ao final, ante o exposto, acolho a representação, isso foi o voto da ministra, atual presidente do STM, para declarar o coronel da reserva remunerada da aeronáutica indigno para oficialato nos termos do artigo 140, parágrafo 3º, inciso 7º, da Constituição, determinando-se a perda de seu posto e de sua patente, tá? E aqui consta que todos os demais ministros que participaram desse julgamento, dessa representação, eles votaram
com a ministra para que esse coronel perdesse o posto e a patente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do material jurídico que eu trouxe para vocês hoje. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e divulgue o canal Direito Militar nos seus grupos de WhatsApp, divulguem nos quartéis, divulguem nas mídias sociais, pois é muito importante que militares e civis que tenham interesse no direito militar conheçam o canal Direito Militar, pois aqui no canal Direito Militar tem vários e vários vídeos e lives e shorts de grande importância para toda a família militar. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, short, live ou até mesmo a sua presença no meu escritório em Brasília, ou se você não puder ir ao meu escritório em Brasília para conversar comigo pessoalmente, que você marque comigo uma videochamada, não importa em que estado, que município você more. Eu, Diógenes Gomes Vieira, advogado especialista em direito militar, eu atuo em todo o Brasil. Um abraço a todos e até breve.